Boa tarde para todos. Bom, vamos iniciar mais uma reunião, né, no grupo de caridade de luz e amor, abrindo uma página do Sabedoria Todo Dia. Tenha alta consideração por si mesmo. Você tem um grande bem-estar íntimo quando se considera em alto grau. O seu pensamento de consideração vai às raízes do seu ser, ao seu eu, e lá se funde com a divindade inerente a você. A divindade, então, abre-se, expande-se, emite raios, vibrações, e isso é o seu bem-estar. A faísca da sua alta consideração ateia fogo no seu íntimo com divino combustível. Mande só boas fagulhas para o seu interior. A alta consideração por si mesmo é uma alta consideração por Deus. Então vamos elevar o pensamento à espiritualidade, pedindo aos irmãos que trabalham incansavelmente nesta casa, como em tantas outras, para que nos inspire, para que inspire a nossa irmã Isaura, que está encarregada da palestra, e que abençoe a todos que aqui vêm, em busca de consolo, em busca de orientação, e levando essas mesmas vibrações para os seus familiares. Graças a Deus. Passando a palavra para nossa irmã Isaura. Puxa, a mesa para cá. Eu afastei. Tá, obrigada. Vou colocar meus livrinhos para eles não caírem. Somos poucos, mas somos suficientes? Sempre isso que eu digo. Boa tarde feliz, todos vocês. Que Jesus conforte os nossos corações e que os bons espíritos facilitem o entendimento, nosso entendimento, em mais esta reunião de estudos espíritas. O tema de hoje, ele está ligado, está centralizado numa palavra forte, uma palavra importante. E ela é importante, mas é pequena. No plural, ela só tem 4 letrinhas. E quando nós ouvimos essa palavra, ou levamos uma bronca por causa dela, nós não gostamos. E sentimos assim um pouquinho de antipatia por essa palavra. Contudo, por causa dela, nós temos apesar de nós termos a nossa liberdade cerceada, o que nós chamamos de liberdade limitada, por causa desta palavra também, os crimes, o mal não se espalha tanto. Os crimes como os homicídios, os abusos, a corrupção não se espalham tão facilmente. Então, vocês já sabem que palavra é essa? É engraçado que uma vez eu fiz essa introdução num outro estudo e falei mais ou menos isso, que eram palavras, características. Aí eu perguntei, sabe o que as pessoas disseram que era? Mães. Que eram as mães. E cabe também um pouquinho, né? As mães, né? Mas a nossa palavra é essa aqui, ó. Quem pode ler para mim? Bem alto. Leis. Leis. São as leis, né? E hoje em dia nós podemos dizer que nós temos leis para tudo, para todos os gostos, para todas as situações. E apesar disso, muitas coisas erradas ainda acontecem. Nós temos as leis, as regras na Constituição da República Federativa do Brasil, no Código Penal, no Código Civil, e aquele que desobedece é punido e às vezes perde até a liberdade, indo para a cadeia. Mas também existe um tipo de lei que nós chamamos de lei natural, que ela não está escrita em lugar nenhum. Quer ver um exemplo? A fila. Está escrito em algum lugar que a gente tem que fazer fila? No supermercado, tem que fazer fila para entrar no ônibus? Não. Nós vamos naturalmente ficando um atrás do outro. E ai daquele que fure a fila.
sem querer eu entrei no meio da fila com ela atrás. Ai, que vergonha! Ai, que vergonha! Não é? E é o famoso fura-fila. Essa lei, como tantas outras, não está escrita em lugar nenhum. E nós podemos dizer que, apesar de nós não gostarmos muito, como quando vimos essa palavra leis, nós sentimos um pouquinho de mal-estar aí, já não vou poder fazer o que eu estou querendo, porque eu vou levar uma bronca, eu vou ser impedida por causa das leis. E as nossas leis humanas, embora a gente não goste muito, mas elas facilitam muito as nossas vidas. O que seria de nós? O que seria da nossa sociedade, do mundo, se não existissem as leis humanas? E estas leis, elas são imperfeitas. Podemos dizer que as nossas leis são perfeitas? Não, por quê? Porque elas vivem mudando, cá para nós, né? As leis vivem mudando. Quando a gente está se acostumando, vai lá, vem o prefeito, vem o governador, vem o presidente, vem o Senado, vem o Congresso e pá, muda a lei. E nós precisamos nos adaptar. Então, as nossas leis do nosso mundo, né, eu já vivi, elas são imperfeitas e são altamente mutáveis, elas mudam. E nós temos que nos colocar sobre elas, não é? Agora, para consolo nosso, a doutrina espírita vem nos dizendo que existe outro tipo de lei, não é aquela natural como a fila não, tá? Um outro tipo de lei, que essa é perfeita, que essa não muda. Quais são essas leis? São as leis de Deus. São as leis de Deus. Estas sim, não mudam, são perfeitas, são imutáveis. E nós estamos verdadeiramente sob o jugo dessas leis. Também das leis humanas, nós estamos no mundo material, mas verdadeiramente sob o jugo das leis de Deus. E dentre estas leis de Deus, que são muitas, são 10, né, se não me engano, estão lá no livro dos Espíritos, existe uma que é justamente o tema de hoje, que o Paulo Gil não falou, que foi até bom, né, que você me ajudou. O nosso tema hoje é esse aqui, ó, é uma das leis de Deus. Quem pode ler? Lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito. É a lei de ação e reação. Para todo efeito, existiu uma causa. Para toda causa, haverá um efeito. Não adianta fugir. É uma lei de Deus e ela alcança a todos nós. Às vezes parece que demora, não é? Porque das leis humanas, quantos fogem? Hoje mesmo, vendo o jornal, vendo o noticiário, quantos crimes, quantas corrupções, quantos abusos do dinheiro público acontecem e essas pessoas se safam. São presas, daqui a pouco pagam uma multa, pagam uma fiança e já estão em liberdade, ou então simplesmente com aquela tornozeleira, que mal ou bem já é um passo, né, de restrição. Mas essa lei de causa e efeito, ela lembra muito aquele provérbio que diz assim: quem semeia vento, colhe tempestade. Então, a lei divina é a tornozeleira da alma, né? É. Aí não tem jeito. Gostei dessa, a lei divina é a tornozeleira da alma. Os dedos naturais. Essa ficou tá gravando? Tá gravado, né? E então, essa lei, agora eu me perdi. Foi forte, né? Foi forte essa lei de causa e efeito, ela é feita para todos, né? Aquela questão que a semeadura é livre. Você pode semear, pode fazer acontecer, mas a colheita é obrigatória. Não é? Se semeou vento, não vai colher um céu azul lindo, vai colher tempestade. Este então é o nosso tema de hoje, e para ilustrar esse tema, nós vamos contar uma história. Mas não é uma história bobinha não, tá? É uma história que foi contada por Jesus. Como assim por Jesus? Na Bíblia tem história? Jesus contou história sem ser as parábolas no Novo Testamento? Não tem, não é? Mas nós, que somos assim, um pouquinho privilegiados no Espiritismo,
nós temos um trabalho mediúnico, de intercâmbio mediúnico. Os espíritos vêm através dos médiuns e nos contam muitas coisas que aconteceram no tempo de Jesus e que não estão na Bíblia, não estão no Novo Testamento. E o livro de onde nós tiramos essa história, que é o capítulo 10, é esse aqui, ó. Ele tem um título lindo. Alguém consegue ler? Jesus no lar. Jesus no lar. Olha que título bonito, não é? Jesus no lar. E a psicografia, o médium, é Francisco Cândido Xavier e o espírito é Neio Lúcio. E vocês sabem quantos capítulos tem esse livro? 50. São 50 capítulos. A nossa história está no capítulo 10. E vocês sabem o que representam esses 50 capítulos? Nada mais, nada menos do que 50 cultos no lar, ou evangelho no lar, realizados por Jesus na casa de Simão Pedro, junto com os seus amigos, seus discípulos, seus seguidores. E vocês não acham isso incrível, usando a nossa linguagem? Vocês não acham maravilhoso que a gente tenha esses livros e outros que eu vou mostrar aqui? Aliás, eu pretendo ler todos eles, assim, 10 horas da noite a gente deve sair daqui, tá, Paulo Gil? Às 10 horas da noite acho que dá tempo para ler assim um pouquinho. Só vou mostrar, tá, por favor. Valeu carregar esse peso, né? Então, é incrível, é maravilhoso nós temos essa espécie de continuação da vida de Jesus, com relatos, histórias, explicações que não existem na Bíblia, no Novo Testamento, porque a Bíblia é mais ou menos assim, desse tamanho. Se fosse ter a continuidade de toda a Bíblia, teria que ser assim, não íamos poder manusear. Então ali tem a boa nova, tem o importante, não é? Tem o recheio das lições de Jesus, o que é realmente o que ele trouxe. Mas através da mediunidade nós temos esses complementos, por exemplo, que está aqui nesse livro, que nós vamos usar Jesus no lar. E, por exemplo, vamos focalizar um personagem que nós amamos muito. Quem é? Maria. Maria, mãe de Jesus, Maria Santíssima, Nossa Senhora, mãe de Jesus, mãe espiritual da humanidade, mãe das mães sofredoras. Lembra que eu falei sobre ela em maio do ano passado? E foi justamente esse livro aqui que eu usei. Ele se chama Boa Nova, e a psicografia do Chico Xavier, o Espírito Humberto de Campos. E lá no último capítulo, no capítulo 30, olha o título do capítulo: Maria. Porque depois da crucificação, o que aconteceu com Maria? Alguém sabe? Não tem na Bíblia. O que aconteceu com ela? Então, aqui nesse capítulo, através da mediunidade do Espírito Humberto de Campos, nós vamos saber que ela foi para Bataneia, viver com os parentes, depois ela foi para Éfeso, ela ficou sob os cuidados de João Evangelista, ela se transformou a casa dela era chamada Casa da Santíssima, ela ajudava os doentes, conversava, era um verdadeiro anjo, uma mulher vestida de anjo, como diz Paulo de Tarso, né? No livro Paulo e Estevão. E mais tarde, ela já está perto da desencarnação, Jesus, o seu filho, surge para ela, passando por uma pessoa de rua, né? Um mendigo. Não era ele. E depois, então, tem toda a descrição disso, ano passado nós contamos, né? E ela desencarna e vai para o mundo espiritual, e aquela glória. Então, está aqui nesse livro. Nós sabemos o que aconteceu. E vocês lembram daquele personagem baixinho do Evangelho? Lembram o nome dele? Aquele que subiu numa árvore. Ele era muito baixinho, assim, né? Não. Zaqueu, baixinho. Não conseguia ver. Tem até uma música, né, da evangelização. E ele subiu num cômodo, numa árvore, para ver Jesus. Ele gritava, fez aquele escândalo: Jesus, Jesus. E Jesus então fala com ele e se hospeda na sua casa. O Zaqueu, ele era detestado, principalmente pelos judeus. Por quê? Porque ele era um cobrador de impostos dos romanos. Ninguém gostava dele.
mas Jesus o acolhe e vai para a casa dele com ele, com essa porção de coisas. E depois, o que aconteceu com Zaqueu? Ninguém sabe. Ele se tornou cristão? O que aconteceu com ele? Aqui nesse livro tem. A médium agora é Ivone do Amaral Pereira, o espírito é Leão Tolstói. Tolstói, complicado falar esse nome. Leão Tolstói, né, no idioma. E no primeiro capítulo, esse espírito, Leão Tolstói, ele encontra no mundo espiritual com Zaqueu. Ele já está, lógico, desencarnado, né, já morreu, e está lá conversando, dando uma espécie de palestra, e aí ele começa a conversar com Zaqueu e fica sabendo. Realmente ele se transformou em cristão, e sofreu muito, porque ninguém queria saber dele, principalmente os discípulos não queriam, né? E aí ele encontra apoio justamente em Paulo de Tarso, que o ajuda muito. E nós vemos ainda, lembra aquela passagem do mancebo rico? O que é mancebo? Mancebo era um rapaz nobre, um rapaz de posses do tempo de Jesus. Ele queria seguir Jesus, lembra-se dessa passagem? Ele chegou até Jesus, queria segui-lo, admirava Jesus. Jesus diz que ele tinha muitos bens, ele tinha muitas fortunas, muitas pessoas, e ele não abriu mão da riqueza dele e não seguiu Jesus. O que será que aconteceu depois com esse rapaz? Nós não sabemos também, mas aqui neste livro, Primícias do Reino, agora o médium Divaldo Pereira Franco, espírito Amélia Rodrigues, conta a história dele toda, né? Que ele realmente não aceita seguir Jesus, ele escolhe a riqueza, as pessoas, e um tempo depois em Cesareia, ele foi participar de uma corrida de biga. Biga era aqueles carrinhos assim redondos, que eram puxados por cavalos, e eles apostavam em corrida. E ele foi então com aquelas vestes resplandecentes, né, douradas, nessa corrida, e o cavalo desequilibra, o corpo dele é atirado longe, e ele morre nessa competição. Mas nesse livro também, Primícias do Reino, o espírito Amélia Rodrigues vem explicando para nós. Porque pensa bem, como é que os espíritos desencarnados lá no mundo espiritual, eles sabem disso? Já pararam para pensar? Como é que eles sabem? Eles estavam lá, eles viveram isso? Não. Alguns até podem ter vivido algumas passagens. Mas como é que eles sabem desse passado, há mais de 2000 anos? Como é que eles souberam disso? Tudo fica gravado, não? Fica gravado, não é? Porque se aqui no nosso mundo nós temos, se nós quisermos lembrar o passado, por exemplo, do Brasil, nós temos o quê? Uma coisa que começa com B, cheia de livro, bibliotecas. Nós temos museus, nós temos documentários na televisão, temos a televisão, o rádio, temos a internet, temos o YouTube, temos o Google. Quantos recursos nós temos? No nosso mundo material ainda tão imperfeito, por que não seria muito melhor no mundo espiritual? Lá eles também têm muito mais recursos do que nós temos aqui, para relembrar o passado, passar até um filme e ver, né, como o Paulo disse. E a Amélia Rodrigues, na introdução desse livro, ela vem explicando. Nós vamos, pequenininho o trecho, nós vamos trocar umas palavrinhas que realmente é muito difícil. E quando ela fala assim, em nosso plano de atividade, a Amélia Rodrigues é um espírito desencarnado. Quando ela fala em nosso plano de atividade, que plano de atividade é esse? O mundo espiritual. Então ela fala assim, referindo-se, inclusive às histórias que ela conta aqui nesse livro, né? Referindo-se a essa espécie de desdobramento. Ela diz assim, alguns apontamentos que se alongam além das anotações evangélicas, ou seja, além da Bíblia, do Novo Testamento, ou que apresentam comentários não incluídos nos escritos da Boa Nova, retiramos-los de obras consultadas em nosso plano de atividade, ou são resultado de esclarecimentos e comentários recolhidos em fontes históricas
do lado de cá. Assim, nós vemos que os espíritos realmente eles têm inúmeros recursos para saber o que Jesus fez mais, o que ele contou. Imagine, foi Jesus que inaugurou. Vocês sabem o que é culto no lar, não sabem? Todo mundo sabe o que é culto no lar, evangelho no lar? Aquela reunião que nós fazemos com os familiares semanalmente, dia certo, hora certa. Eu aqui e o Luiz fazemos. Nossa terça-feira, 15 para as 8. Então Jesus foi que começou isso no tempo dele. Imagine um culto no lar, no tempo de Jesus como ele, não é? Então, é um desses cultos que nós vamos ver hoje, no capítulo 10, e fala sobre a lei de causa e efeito. E é importante, nessa história que a gente vai contar, que Jesus contou, nós sabermos o que é julgar. É importante isso. O que é julgar? Julgar é dar uma opinião, é emitir a opinião sobre alguém, geralmente condenando ou criticando a pessoa. O que não é nada fraterno. Quando nós falamos assim, ei, mas peraí, você está me julgando, hein? A pessoa está falando bem? Não, a pessoa está falando mal. Então, julgar não é alguma coisa, podemos até dizer que não é nada fraterno, porque geralmente nós julgamos, nós supomos, mas quem sabe a história verdadeira é Deus. E Jesus nos diz que nós não devemos julgar. Está no Evangelho, segundo o Espiritismo de Allan Kardec, lá no capítulo 10, e é o Evangelho de Mateus. E Jesus fala com firmeza: não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Isso quer dizer, se nós não somos tolerantes, não temos paciência com ninguém, não sabemos perdoar, não sabemos compreender, como é que nós vamos querer receber isso das pessoas? Então, muito cuidado no julgamento. E agora nós vamos partir para a história. Eu não vou ler aqui no livro, eu fui lá, baixei o PDF do livro, copiei e colei, inclusive fiz um resumo, porque a história é muito grande, a gente ia passar da hora, né? E nós fizemos, mas está direitinho, está fiel, tá? Então, o espírito Neio Lúcio começa dizendo assim, que durante o dia, Jesus tinha recomendado muito cuidado no ato de julgar. E à noite, no Evangelho no Lar, nós já sabemos, na casa de Pedro, os discípulos Mateus e André comentavam que em sociedade nós somos mesmo levados a emitir opiniões sobre a atividade humana, né? Sobre a atividade humana de outras pessoas, claro, mas devemos agir com acerto e justiça, ou seja, nós devemos evitar de falar mal das pessoas, não é? E depois, todo mundo comentou, todo mundo deu seu depoimento, aí Jesus falou assim, nós vamos ler na íntegra: inegavelmente, homem algum poderá cumprir o mandato que lhe cabe no plano divino da vida, sem vigiar o caminho em que se movimenta, sob os princípios da retidão, bom caráter. Todavia, é necessário não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento, desequilíbrio dos sentimentos, para não sermos vitimados por nós mesmos. Seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. E aí ele dá um exemplo. O rigor responde ao rigor, a paciência à paciência, a bondade responde à bondade. E então, para ele se fazer melhor entendido, ele conta uma história. Finalmente, 4h24, saindo a história. Vou ter que beber um pouquinho de água. A garganta realmente. E essa história, lógico, aconteceu no tempo dele, né, em Israel, que nós sabemos que Israel era a Palestina no tempo de Jesus,
e se vivia sob o governo de grandes juízes. É como se os juízes fossem os governadores, fossem reis. E existia um magistrado, ou seja, um juiz muito austero, muito severo e violento. Ele imprimia terror. Se nós formos falar a linguagem de hoje, nós podemos dizer que ele tocava terror. Ele tocava terror e crueldade a todos os seus funcionários, a todos aqueles que trabalhavam com ele. O que ele fazia? O que acontece hoje em dia? Abuso de poder. Ele abusava do poder que ele tinha. Ele era um ditador, ele era um tirano. Ele não se preocupava em educar o povo, ele se preocupava sim em produzir armas e aumentar o exército, construiu muitas cadeias, inventou diversas formas de tortura para torturar aqueles que fossem pegos em erro, burlando a lei. E o povo? O povo se rebelava? É difícil, era impossível. O povo, coitadinho, se encolhia sob aquela severa fiscalização como se fosse um bando de animais selvagens. E quem não obedecesse a ele? Alguns se rebelavam, né? Quem não obedecesse sofria humilhações, apanhava, era torturado, castigos, prisões e até pagava multa. Acredita? Pagava multa. E eram judeus. E os judeus têm aquele momento certo de adorar a Deus. Até isso ele tomava conta. E assim como mandava o juiz, assim também os seus subordinados, que também eram muito malvados, tinham aquela maldade natural. Bom, mas aconteceu uma coisa com o juiz que nenhum de nós poderia imaginar, nem ele poderia imaginar o que aconteceu. Um dia, o filho dele ficou doente e ele foi visitar o filho e foi preso. Acredita que o juiz foi preso? Ele foi preso no caminho, estava de noite, muito escuro, e quem o prendeu? Guardas que estavam bêbados e confundiram o juiz com um ladrão, se parecia com ele, que estava sendo procurado. Colocaram ele numa cadeia horrível, pequena, escura, e ele apanhou, ele foi algemado, não tinha nem lugar para ele deitar na cadeia, e ele, nada adiantava ele gritar: parem com isso, vocês não me reconhecem, eu sou um homem poderoso, eu sou um grande juiz, eu sou um honrado juiz. E os guardas que achavam que ele era um ladrão procurado, riam, batiam mais, davam tapas nele, né? Imagine o guarda: que você é juiz nada? Porque eles estavam bêbados e naquela época não tinha luz elétrica, estava tudo muito escuro, né? E eles estavam dizendo: nós estamos aqui obedecendo às ordens de um grande juiz que nos mandou agir assim. E vocês sabem quem era esse juiz? Era ele mesmo, não é? Bom, ele dormiu aquela noite na cadeia, machucado, com fome, desconfortável, algemado. No dia seguinte, com o raiar do sol, que os guardas curaram a bebedeira, foram procurar o juiz e aí o engano foi desfeito. Mas aí ele já tinha sofrido todo tipo de castigo que ele mesmo havia estabelecido, não é? O engano foi desfeito. Agora nós vamos dar uma paradinha. Lembre que eu não falei o título da história. Se eu te falasse, a história ia perder graça, tá? Então, qual terá sido a reação dele? Vamos parar um pouquinho, tá? Para analisar. Será que ele mandou executar os soldados bêbados? Será que ele demitiu? Saiu por ali soltando fogo pelas ventas? Como será que ele agiu? Será que ele ia bancar a vítima inocente? E esse juiz nos faz lembrar um objeto chamado bumerangue. Vocês conhecem bumerangue?
É um objeto, dizem que ele foi criado na Austrália, por isso é um desenhozinho aqui de um canguru, que é um animal próprio lá da Austrália. O bumerangue, ele é um objeto de arremesso, ele é feito de madeira, isso aqui eu fiz pelo computador. Então ele é lançado e ele não encontrando nenhum obstáculo no caminho, ele é lançado e ele volta às mãos de quem o lançou. E esse bumerangue, ele está justamente exemplificando que lei? A lei de causa e efeito, de ação e reação. Jogou, voltou. E no caso lei do retorno, lei de ação e reação, lei de causa e efeito. No caso do juiz, ele jogou o bumerangue do excesso, né, de severidade, e o bumerangue voltou, aquele bumerangue voltou para as mãos dele, não, ainda deu uma cacetada na cabeça dele, no caso dele, bateu na cabeça dele. Então, exatamente isso. O que ele fazia agora? Ele fugia de si mesmo ou ele se confrontava? Será que ele aproveitaria essa situação constrangedora pela qual ele passou para pensar, para refletir? E será que isso já aconteceu conosco? Nós fomos vítimas dos nossos excessos de severidade, fomos muito rigorosos. Está aí também a nossa reflexão. Vamos exemplificar, por exemplo, no escritório, tá? Lá, o último escritório que eu trabalhei, o último emprego, tem um gerente que é muito severo. E ele cria normas para o trabalho que vão até contra as leis de trabalho, vão contra a CLT, mas ele impõe aquilo e os funcionários têm que seguir. Ele trabalha na matriz. Um dia acontece alguma coisa, ele fica doente, ele quase é mandado embora e ele é transferido para a filial da empresa, no mesmo setor que ele antes era chefe, e agora ele está como um simples funcionário. Falou, você aceita ou você é demitido? Ele aceitou, porque o emprego está difícil, não é? E ele era o chefe, né? Ganhava bem. E aí o que acontece? Trabalhando no mesmo setor, ele passa a ter que obedecer o quê? Aquelas instruções que ele mesmo havia criado. Ele passa a sentir na própria pele. Outro exemplo, pais, pai e mãe, que tratam os filhos pequenos com estupidez, não tem carinho, não tem amor, castigos físicos, castigos morais, não cuidam da educação dos filhos, os filhos vivem largados ao Deus dará. Quando esses filhos ficarem jovens, como que eles vão tratar esses pais? Se forem espíritos evoluídos, vão tratar bem, vão cuidar. Mas se não são, vão devolver na mesma moeda. E no movimento espírita? Em Paulo, Gil? No centro espírita? No movimento espírita, acontece isso também? Acontece em todo lugar. Acontece em todo lugar. Vamos imaginar um exemplo. Existe um dirigente de departamento na casa espírita, ele dirige um departamento e ele cria assim umas regras, umas normas muito severas. Ele é muito cri-cri, tem que ser desse jeito, não tem que ser assim, não pode isso, não pode aquilo, não pode rir, não pode cantar, não pode se mexer, só pode respirar. Pode respirar e seguir o que eu falo. Um dia acontece também, a vida deles muda, ele tem que viajar, depois ele volta a trabalho, depois de um tempo, e ele vai para o mesmo centro espírita e fica naquele mesmo setor que era ele o dirigente. Só que ele não volta como dirigente, porque ele ficou mais de um ano afastado, não é? Então ele vai para o mesmo setor, que ele tem afinidade, e aí ele passa a ter que agir de acordo com aquelas instruções que ele mesmo criou. Porque quem ficou no lugar dele não era muito melhor do que ele, era mais mandão ainda. E ele então passa a sentir isso. Bom, agora vamos voltar para a história. E o nome da história, sabe qual é? O Juiz Reformado. Reformado quer dizer modificado, por isso que nós não falamos, né? Então nós já sabemos que o juiz se modificou.
Então nós vamos ler. O juiz atribulado reconheceu então que era perigoso transmitir o poder a funcionários brutalizados e ignorantes, percebendo que a justiça construtiva e santificante é aquela que retifica, conserta, ajudando e educando na preparação do reinado de amor entre os homens. Desde a singular ocorrência em que ele foi preso, a cidade adquiriu outro modo de ser, porque o juiz reformado, embora prosseguisse atento às funções que lhe competiam, ergueu sobre o tribunal, a benefício de todos, o coração de um pai compreensivo e amoroso. O juiz, ele não deixou de ser juiz. Ele deixou de prender os criminosos, ele deixou de julgar quem merecia um julgamento severo, não. Ele continuou realizando a sua tarefa, mas agora com justiça, com amor, sem tanta severidade, sem esse excesso, não é? Então, agindo assim, o juiz, ele se reverenciou, ele se preocupou com a reforma íntima dele. Aquele foi o momento dele, porque ele sofreu na própria pele e concluiu que ele não era assim, que ele estava afastado de quem realmente ele era. Ele deixou florir, ele deixou aparecer dentro dele, como dentro de todos os espíritos, as leis de Deus. Porque as leis de Deus estão na nossa consciência, mas ele estava abafando essas leis. Quando ele consegue se transformar, ele escuta essas leis, a lei de amor. E nós vimos reforma. Alguém aqui já fez reforma em casa? Reforma é uma obra, muda a cortina, muda o sofá, troca o piso, troca o móvel, dá uma trabalheira, não é? Quem é que gosta de ter obra em casa? Mas é necessário, primeiro bagunça tudo e depois fica tudo bonito. Então essa reforma que ele fez e que nós estamos lutando para fazer é a reforma moral, é a reforma íntima. Quando eu estava estudando para esse tema, eu vi um vídeo de um palestrante muito famoso, o Haroldo Dutra Dias, ele que contou, tá? Os créditos são dele, não sei se eu não encontrei essa história assim em lugar nenhum, mas como a gente acredita muito, confia no Haroldo, nós estamos transmitindo. Ele fala sobre um francês, um escultor chamado Auguste Rodin, que viveu de 1840 a 1917, na França, já morreu, lógico, em 1917. E o Rodin, ele era um gênio, ele fazia esculturas lindas, mas não era em mármore, não. O material que ele usava era bronze. E eu tive a oportunidade, muitos anos atrás, teve uma exposição dele que veio aqui ao Brasil. E uma das esculturas dele se chamava O Pensador. Não sei se vocês vão lembrar, um homem inclinado, com a mão assim no queixo, que está pensando. O nome era O Pensador. Olha, quando eu me vi diante do Pensador na exposição, foi ali na Avenida Rio Branco, deve ver até meus filhos, eram pequenininhos, eu parecia que o Pensador era tão perfeito, que parecia um homem assim, queria se mexer, descer dali e conversar comigo. Realmente incrível os detalhes do corpo. Então alguém, na época que Rodin ainda era vivo, chega perto dele e falou assim: nossa, Rodin, mas que maravilha! Como é que você conseguiu esculpir o Pensador? Aí ele olha para o trabalho dele e fala assim: mas eu não fiz quase nada, eu só tirei os excessos. São os excessos. Ele tinha aquela placa de bronze, ele foi lá com um buril, com a ferramenta, foi batendo, tirou os excessos e aí esculpiu um homem pensando, não é? E aí nós trazemos isso para o nosso tema, porque o juiz da história que Jesus conta, ele era um bom juiz, tirando os excessos de severidade, de tirania, ele acabou sendo um excelente juiz. Vamos um outro exemplo, fofoqueiro.
fofoqueiro. Alguém conhece aqui um fofoqueiro? Porque aqui ninguém é fofoqueiro, tá? Que ninguém faz fofoca. Mas o fofoqueiro, tirando os excessos do fofoqueiro, ele é um ótimo comunicador, porque ele faz com que a fofoca vá passando de um para outro, só que ele deturpa. Tirando os excessos, ele não deixa de ser um ótimo comunicador. É a pessoa ciumenta, pessoa possessiva. Não olha para mim não, hein? Não olha para mim não. Você não olha para mim, hein? Porque eu não sou ciumenta. Não é pouco. Não, já me corrigi bastante, né? Então, a pessoa ciumenta, tirando os excessos, ela é uma pessoa que se preocupa com o outro, né? É uma pessoa cuidadosa. Então, a questão aí é tirar os excessos. E Jesus, então, encerra a reunião, né? A reunião do culto no lar, dizendo assim: somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando e servindo, suando e chorando, para sustentar o bem entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, está habilitado a exercer a justiça em nome de Deus. Então hoje nós falamos sobre o bumerangue, sobre o impacto que as leis têm em nossas vidas, as leis humanas, as sábias leis de Deus, que não viveríamos sem nenhuma, sem a outra. E é importante nesse final, vamos até acabar um pouquinho antes, porque a garganta aqui hoje está complicada, esse friozinho, né? E quando nós falamos lei de causa e efeito, lei de retorno, como o Luiz lembrou, a lei de ação e reação, nós somos pessimistas. A gente fala, ó, fez o mal, vai receber em dobro. Semeou vento, colhe tempestade. Bateu, levou. Mas será que é só isso que a lei de causa e efeito quer dizer? Será que não tem o otimismo, não tem o lado bom? Claro que sim, a lei de causa e efeito é ótima. Por quê? Porque quando nós vamos de encontro à lei de Deus, às leis humanas ou à lei de Deus, nós batemos de frente, o que acontece? Nós estamos infringindo a lei. O que acontece no nosso mundo? Se nós desrespeitamos as leis, nós estamos presos, nós somos multados, nós temos que pagar por aquele prejuízo. E diante da lei de Deus, que nós não obedecemos, batemos de frente, cometendo enganos, prejudicando outras pessoas, com essa lei de causa e efeito, nós temos a chance de nos redimir diante de Deus, de parar de ir de encontro à lei de Deus e consertar o erro que nós cometemos. Não é maravilhoso isso? Porque pensa bem, se a gente errasse, se engana, faz o mal, prejudica, faz sofrer e fica por isso mesmo, nós iríamos progredir. Quando a pessoa é presa, que é tirado o bem mais valioso que ela tem, que é a liberdade, ela tem que aprender. Ela é excluída da sociedade e vai para uma penitenciária porque ela não pode mais conviver com as pessoas. Quando nós não seguimos a lei de Deus, nós também temos que consertar, nós temos que nos quitar com essa lei. E é maravilhoso isso. Nós podemos consertar. Oi? Vai lá, Paulo? Agora, vamos ver o outro lado? Toda moeda não tem dois lados? O outro lado, quando a gente semeia flores, quando a gente semeia sementes de flores, e nós colhemos árvores frutíferas, tem esse lado também. Tinha muito pessimista, lei de causa e efeito, eu vou pagar, eu vou ser punido, eu vou ser castigado. Não! Doutrina espírita não é punitivista. Doutrina espírita não diz isso. Não é punição, não é castigo. Né? Nós temos que ser responsáveis por aquilo que nós fazemos. Se nós fazemos o mal, nós vamos receber o mal. Nós temos que nos quitar, temos que consertar. Se levamos o mal, fizemos uma pessoa sofrer. E quando nós fazemos o bem, poxa, as
gente também faz o bem, a gente também semeia coisas maravilhosas, nós também somos pessoas boas. E aí o que acontece? Nós estamos indo, antes nós íamos de encontro à lei de Deus, e nós passamos a ir ao encontro da lei de Deus. E aí é felicidade, é alegria, aquela alegria íntima, que nada no mundo substitui, que nós colocamos a cabeça no travesseiro à noite e dormimos tranquilos, porque estamos com a consciência tranquila. Tá? Realmente não dá, mas conseguimos dar conta do recado, né? Então, que essa lei de ação e reação está no amor de Deus, na misericórdia de Jesus por nós. No início nós falamos que Jesus conforte os nossos corações e que realmente nós possamos estar nos sentindo reconfortados, mais alegres, mais esperançosos, com mais força para essa vida que nos foi oferecida por Deus. Tá? Muito obrigada a todos vocês. Beber minha vida. Vou tentar aqui fazer a prece. Eu vou pedir silêncio, porque a última vez que eu fiz a prece foi meio desgastante. Então, estou pedindo aqui para, se ninguém puder acompanhar, pelo menos fazer um silênciozinho. Tá bom? Obrigada. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez queremos agradecer por mais uma oportunidade de aprendizado. Agradecer, Senhor, por estarmos aqui na tua seara de amor e luz, te rogando misericórdia para todos nós. Agradecer pelos irmãos que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que o Senhor e a espiritualidade maior possam nos envolver nesse momento, entrar em nossos pensamentos e fazer, Senhor, com que nós possamos ser amparados pelos nossos merecimentos e pela misericórdia de Deus. Que nesse momento nós possamos ser atendidos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por todas as pessoas que estão em nossos pensamentos. E que Deus possa envolver a todos nós, envolver essa casa, envolver a todos que há dentro desta casa, os que estão aqui presentes e os que convivem aqui, que são os irmãos espirituais. E envolva também, Senhor, nossos amigos espirituais, nossos anjos guardiões, que fez, Senhor, que nós estivéssemos aqui e nos envolva. E que Tu possa, Senhor, estar conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. E neste momento, Senhor, quero aqui fazer a prece, que é a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E assim possamos, Senhor, terminar e que possa estarmos todo mundo em paz e que nós possamos levar toda essa energia salutar para os nossos familiares e nossos lares. Que assim seja, graças a Deus.